Semana fazer a correção da primeira semana do PET 1 do terceiro ano do ensino médio. Semana 1, ela aborda o conteúdo sobre soluções. Soluções é uma mistura homogênea, de duas ou mais substâncias, e ela é classificada como saturada, insaturada ou supersaturada. A solução saturada é quando atinge o coeficiente de solubilidade. A insaturada, quando tem pouco soluto em relação ao coeficiente de solubilidade. E a supersaturada, quando ultrapassa o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que um solvente consegue dissolver numa determinada pressão e temperatura constante. Geralmente ele vai mostrar em 100 gramas de solvente. Então uma solução, você tem que ter um solvente e um soluto. Aí você mistura os dois e você vai formar a solução. Dentro da solução, a gente classifica também a concentração das soluções. Então, a concentração é a quantidade de soluto em uma quantidade de volume de solução. E essa concentração, a gente vê muito ela no nosso dia a dia. Tem também a concentração comum, a concentração molar, a concentração molar, fração molar do soluto de solvente e normalidade. Também a gente tem a titulação, tem a mistura de solução do mesmo soluto, e a gente tem também a diluição de solução. O primeiro exercício ele deu a curva de solubilidade do nitrato de potássio. Então a gente observa que quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade do nitrato, a curva vai crescendo. Letra A. Ao adicionar num recipiente de 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus, classifique a solução formada. Então, se a solução é saturada, insaturada. Então, qual que é essa solução? Primeiro, vamos observar aqui a temperatura que ele pediu e olhar no gráfico qual é essa solubilidade. Então, vamos observar aqui que a 40 graus, a temperatura é aqui, 40 graus. A 40 graus, qual é a solubilidade desse nitrato de potássio? Então, a gente pega no 40, pegou no gráfico, virou à esquerda. Então, a gente vai perceber que a solubilidade dele vai ser 60 gramas. Então, a solubilidade do nitrato de potássio é 60 gramas. Então, a gente tem aqui 60 gramas. Só que aqui eu adicionei 40 gramas em 50 gramas de água. E no gráfico ele mostra em 100 gramas de água. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Uma regrinha de 3 para poder ver qual é a quantidade que ele vai dissolver. Então, a gente está falando aqui de água e do nitrato, que é o sal, KNO3, nitrato de potássio. O que a gente tem aqui no gráfico? Que a 40 graus ele dissolve 60 gramas em 100 gramas de água. Então, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 60 gramas do nitrato de potássio. Só que no exercício, ele colocou 50 gramas de água, então é a metade. Então, em 50 gramas de água, qual é a quantidade de sal que ele vai dissolver? X. Então, vai ficar 50 vezes 60, 3.000, que é igual a 100x. X é igual a 3.000 dividido por 100. Então, vai ficar, a metade, 30 gramas. Então, aqui seria 30 gramas. 30 gramas de sal. Então, nessa solução aqui, então aqui num recipiente, eu tenho... Então, nesse recipiente aqui de 50 gramas de água, então, nesse recipiente aqui de 50 gramas de água, tem 40 gramas do nitrato de potássio. Só que nessa quantidade de água só dissolve 30. Então, significa o quê? Que 10 gramas não dissolveu. Então, 10 gramas do nitrato ele vai ficar no fundo do recipiente. Então, 10 gramas vai ficar aqui, no fundo, não vai dissolver. 10 gramas. Então, aqui a gente vai obter 10 gramas, que não dissolve. Então, 10 gramas aqui não dissolveu, o restante dissolveu.
Então, qual que seria a resposta desse exercício? Dizer que é uma solução saturada com corpo de fundo de 10 gramas. Então, a resposta seria essa. Na letra B, qual o volume de água em ml para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio? Considere a densidade da água igual a 1. Esse exercício aqui, se a gente observar, ele faltou a temperatura. Mas, como no exercício anterior ele deu a temperatura de 40 graus, então a gente vai utilizar essa temperatura de 40 graus. Tá? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos montar a regrinha de 3. Então o que a gente tem aqui? Ó? A água e o nitrato de potássio, KNO3. Qual que é a solubilidade dele a 40 graus? A gente está usando aqui 40 graus porque ele não deu no exercício. Então a gente está usando essa temperatura do exercício anterior. Se ele desse a temperatura aqui, você ia olhar aqui. Por exemplo, se desse aqui ó, 80 graus, aí você vinha aqui no 80. Qual é a solubilidade dele no 80? Ia dar 170. Aí você ia colocar 100 gramas, dissolve 170 do sal. Como aqui não deu, então a gente está usando 40 graus. Então a gente vai vir aqui no 40, é 60. Então, em 100 gramas de água, né, o gráfico ele mostra em 100 gramas de água, qual é a quantidade de sal que dissolve? 60. E no exercício ele quer saber ó, qual o volume de água. Então o volume de água é X. Para mim dissolver 280 gramas desse sal. E você multiplica cruzado. Aqui 280 vezes 100 vai ficar 28.000, que é igual a 60x. X que é igual a 28.000 dividido por 60. Então 2.800 dividido por 6 a gente vai chegar aqui 466,6. Então a resposta aqui 466,6 gramas. Essa é a resposta de água. Já o segundo exercício, uma solução aquosa foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto, a 20 graus. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Considere que a massa molar do soluto é de 171 gramas por mol. Então a gente vai utilizar nesse exercício aí a fórmula da molaridade. Molaridade que é igual a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Primeiro vamos tirar os dados aqui. Ó. Então ele está perguntando aqui, calcule a concentração molar. Então não tem a molaridade, que é o que a gente quer saber. A massa do soluto, qual que é a massa do soluto? 68,4 gramas. Qual que é o volume da solução? O volume da solução é em litro. Então 100 divide por 1000, você vai obter em litro. Então vai dar 0,1 litro. Então a gente já tem o volume em litro. E a massa molar é igual a 171. Aí basta eu substituir, né, essa fórmula aqui agora. Então a molaridade a gente não tem. A massa do soluto, 68,4 dividido pela massa molar, que é 171, vezes o volume em litros, que é 0,1. Então a gente vai obter aqui, 68,4 dividido por 17,1, que vai dar 4 mol, ou 4 mol por litro. No terceiro exercício, um volume de 650 ml de solução de ácido sulfúrico a 0,5 mol foi misturado com 350 ml de solução desse mesmo ácido, a 3,5 mol. Calcule em mol por litro a concentração final da solução resultante. Observa aqui que eu tenho duas soluções diferentes. Então eu tenho uma primeira solução e uma segunda solução.
E aí, no momento que eu misturar essas duas soluções, eu vou ter uma outra solução que é a soma. Então, que é a soma da massa do soluto da primeira solução mais a massa do soluto da segunda solução. Eu vou ter uma soma do volume da primeira solução mais o volume da segunda solução. E eu vou ter uma concentração final dessa solução. Então observa aqui que essa primeira solução ela vai ter uma massa do soluto, ela vai ter um volume e ela vai ter uma concentração. Essa outra solução também, ela vai ter uma massa do soluto, ela vai ter um volume e ela vai ter uma outra concentração. E quando eu misturar as duas, eu vou ter, né, uma soma de massa, uma soma de volume e uma concentração diferente, que vai estar entre essas duas aqui. Então, ou seja, a resposta ela não pode ser menor do que esse valor e maior do que esse valor. Ela vai estar entre essas duas. Então, vamos jogar na fórmula. Qual que seria a fórmula aqui agora? Ó? Então, como está falando a concentração em mol, a gente vai usar o M de mol. Então, a concentração final é igual. Então, a fórmula que a gente vai ter é essa aqui. Ó. O volume da primeira vezes a molaridade da primeira, mais o volume da segunda solução vezes a molaridade da segunda solução, dividido pelo volume da primeira mais o volume da segunda solução. Então agora basta eu substituir. A molaridade final é o que eu quero descobrir. O volume da primeira, a gente vai usar esse valor aqui. Ó. Então esse aqui vai ser o volume da primeira solução. Essa molaridade é a molaridade da primeira solução. Esse outro volume aqui, a gente pode dizer que é o volume da segunda solução. E essa molaridade é a molaridade da segunda solução. Lembrando que tem que passar para litro. Então divide por 1000 aqui esses valores aqui que está em ml. Passa para litro. Então o volume da primeira seria 0,65 vezes a molaridade da primeira. A molaridade da primeira é 5. Então, vezes 5. Mais o volume da segunda. 350 dividido por 1000, 0,35. Vezes a molaridade da segunda, que é 3,2. Dividido pelo volume da primeira, que é 0,65, mais o volume da segunda, que é 0. Que é 0,35. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai chegar a 0,37 dividido pela soma desse 0,65 mais 0,35, 1. Então, a molaridade dessa solução é 4,37 mol. É a resposta desse exercício aqui. E é isso daí. Então, a primeira semana vocês fazem a correção e até a próxima.